O livro Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, é leitura obrigatória da FUVEST 2021 e nesse vídeo eu vou te ajudar a ler esse livro. Vem comigo! Se você nem sabe por onde começar a ler este livro, Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, essa é a sua oportunidade. Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo você vai conhecer mais sobre o autor, o contexto histórico, as características do barroco, e eu vou te ajudar a entender como é que você vai fazer a leitura desses poemas. Sabe como? Analisando poemas com você. Vem comigo! O Gregório de Matos Guerra, ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1636 em Salvador, na Bahia. Ele era conhecido também como Boca do Inferno, vocês já podem imaginar, né? Falava mal, criticava as coisas e também tem um fato muito interessante que, como ele era muito importante na época, como ele escrevia muitos poemas críticos, satíricos, né, que não era muito comum naquela época, alguns poemas que até eram sem autor definido, eram um autor desconhecido, eram atribuídos a ele, justamente porque ele virou um estilo. Esse poema é tipo Gregório, sabe? Então, por isso que ele é chamado de Boca do Inferno, porque ele criticava e também porque muitos poemas com críticas são atribuídos a ele. O Gregório viveu em Recife, ele viveu na Bahia, viveu em Recife, e muitos dos poemas fazem referências a esses lugares. Ele faz referências também a Portugal nos poemas. O Greg, nosso amigo, está inserido no Barroco, gente, que é a minha escola literária favorita. Vocês sabiam disso? Pois é, ele está inserido nessa escola literária que eu amo e a gente vai relembrar as características do Barroco nesse vídeo. O Barroco brasileiro foi um movimento artístico-literário, aqui a gente vai falar mais do literário, que aconteceu no final do século XVI e se estendeu pelo século XVII. É importante lembrar que nesse momento o que estava acontecendo no Brasil é a exploração do ouro e boa parte dos olhares aí da colônia estava voltado para Minas Gerais. Lá que estava acontecendo tudo, né? Todos os agitos. Então, Salvador perdeu, tinha sido transferido, a capital tinha sido transferida para o Rio de Janeiro, e Salvador perdeu um pouco também daquele prestígio. Então, o poeta, o nosso amigo Greg, escreve aí sobre esse contexto também. Então, muito importante entender a obra, né, o conjunto da obra, o que estava acontecendo aí no momento. Então, quando você for lembrar de Barroco, lembra do Aleijadinho, por exemplo. Procura aí algumas imagens, eu tenho certeza que você vai curtir, eu amo! O Gregzinho escreveu em 4 vertentes que a gente vai analisar nesse livro. Ele escreveu poemas que são considerados satíricos, lírico-amorosos, lírico-eróticos ou burlescos e religiosos. Nós vamos falar sobre os 4 tipos, eu vou analisar aqui com vocês, então fica comigo até o fim desse vídeo para você saber como ler este livrão. Antes da gente falar sobre cada um desses poemas, é importante a gente lembrar quais são as características do Barroco. O Barroco é a escola do drama, sabe? É a escola da linguagem dramática, cheia de coisas rebuscadas. Então, primeiro aspecto aí pra gente, linguagem dramática. O que é isso? Quando a gente está falando do homem barroco, a gente está falando de um homem que acabou de sair do classicismo, né? Aquele período das grandes navegações, todas as coisas estavam sendo descobertas, né? A ciência estava lá a 1000 por hora. E aí ele se desconectou do divino, ele se desconectou dele mesmo. Mas ele não queria também deixar tudo isso, né? Descobriu muitas coisas legais e interessantes, mas ele não queria também deixar esse lado divino. Então lá aconteceu a reforma da igreja, agora vem a contra-reforma. Então ele quer se ligar de novo a esse sentimento divino. Mas existe essa coisa do humano e do divino quase que batendo de frente ali, né? O Gregório de Matos vai trazer muito isso pra gente. Então essa luta interna, né, daquilo que é divino, daquilo que é da alma, com aquilo que é do corpo, com aquilo que é pagão. Por isso que ele escreve poemas que são burlescos e poemas que são religiosos. Então é muito importante perceber essa coisa dramática. Tem uma linguagem mais rebuscada, então a gente tem o cultismo e o conceptismo, daqui a pouco eu falo o que é cada um. Então ele tem figuras de linguagem mais elaboradas, mais rebuscadas mesmo no que a palavra quer dizer.
né? Ele traz construções sintáticas mais refinadas, mais interessantes, com mais coisas, às vezes um pouquinho exageradas. Sim, mas quem nunca exagera, né, gente? Então, é isso, né? O barroco é cheio de contrastes emocionais. Falando em contraste, a gente tem o jogo dos contrastes. O jogo dos contrastes, né? Claro, escuro, luz e sombra, bem e mal, noite e dia. Eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas eu fico pensando, será que é certo? Será que os céus aprovam isso? Então é essa luta entre aquilo que é profano e aquilo que é divino. Tanto é que se a gente olhar nas igrejas, existe muito ouro. Então o ouro aí como um símbolo da riqueza humana, daquilo que é palpável dentro de um templo, dentro de algo divino. Olha só que interessante, né? E a poesia dele traz esse dualismo também. Então é muito importante a gente prestar atenção na dualidade. Barroco é essencialmente dualidade, luz e sombra. E a gente tem o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. A gente vai ver numa das análises que vocês vão acompanhar aqui comigo esse cultismo em prática, né? Que é o jogo de palavras, quando ele brinca com as palavras, com significados e sonoridade parecida, isso é o que a gente chama de cultismo. O conceptismo ele vai estar mais ligado à prosa do Padre Vieira, né? Que é o encadeamento das ideias, mas aqui também acontece. Para você entender todas as características aplicadas na análise, fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai ver uma análise muito completa, como você não vê por aí. Essas características que eu te contei aqui agora são reflexos de um contexto histórico, como eu te falei um pouquinho aqui. Para você entender melhor, você quer um vídeo com mais informações sobre o barroco? Clica aqui no card que está aparecendo, que você vai assistir um vídeo com uma explicação mais completa, inclusive sobre o Gregório de Matos e também sobre o Padre Vieira e todo esse contexto do barroco. E agora que a gente já entendeu sobre o autor, sobre o contexto histórico e sobre as características do barroco, a gente vai para a melhor parte desse vídeo. Vem comigo, fica comigo até o fim, porque eu tenho análises de poema para você. Vamos lá? Nós vamos começar pelos poemas satíricos. Os poemas satíricos faziam críticas às pessoas mais abastadas, críticas às pessoas que exploravam o povo e, principalmente, a como a cidade se encontrava naquele momento. Nesse poema que eu trouxe, ele está falando da Bahia. Então, o título do poema, A Cidade da Bahia. Aqui a gente já tem algumas marcações que daqui a pouco eu vou explicar o que é que elas significam. A Cidade da Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Esse poema é o que se chama de poema retrato, porque ele faz uma análise, ele pinta um retrato a partir de uma análise dele da Bahia, da cidade. Então ele descreve como está naquele momento. E é um soneto clássico, se a gente for olhar para a estrutura, que a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, aqui a gente tem os 2 quartetos e os 2 tercetos. E ele é composto por dualidades. A gente vai ver isso daqui a pouco. A gente vai analisar primeiro estruturalmente e depois a gente vai pensar sobre a semântica, sobre o significado. É muito importante quando a gente fala de Gregório de Matos, a gente pensar na dualidade. Então, coloquei aqui, dualidades para a gente pensar. E o que eu disser deste poema, em termos de estrutura, vocês vão poder pensar e também comparar com os outros. Então, por isso que ao ler este livro, nós não vamos analisar todos os sonetos juntos, todos os poemas juntos, mas você pode pegar características que são comuns
e aplicar aos outros também. Então vamos lá, para a gente começar a pensar estruturalmente. Estruturalmente, nós temos um soneto clássico, como eu disse, 2 quartetos e 2 tercetos. Eu coloquei aqui o esquema de rimas, né? Então, a gente tem um esquema ABBA, ABBA e CDE, CDE. Então, no esquema de rimas e na metrificação, ele também segue um esquema mais clássico, nada muito inovador. A gente tem algumas figuras de linguagem que eu marquei aqui, né? Então, como eu falei, primeiro a gente vai falar da estrutura e alguns aspectos que são sintáticos, que são importantes para a gente entender esse poema. Ele já começa com um vocativo, né? Ele fala triste Bahia. Esse tipo de construção dá uma certa dramaticidade logo para o começo do poema. E isso se liga muito ao período literário em que ele está, que é o Barroco, que tem essa preferência pelo drama, pelos contrastes emocionais. E ele começa não só com um vocativo, mas também com um ponto de exclamação. Aqui no segundo verso tem um outro ponto de exclamação. Então, essa dramaticidade, ela também vem através da pontuação. Ele vai utilizar de figuras de linguagem também. Então, não é só a semântica, não é só quando eu olho e vejo quais palavras ele está ali falando, exagerando. É também a partir da pontuação e das figuras de linguagem. Eu marquei aqui na primeira estrofe, né, no nosso primeiro quarteto, tem uma aliteração do T. Então, triste Bahia, quão dessemelhante estás, estou, antigo, estado, te, ti, tu. Então, de novo aqui embaixo. Então, esse T, ele é ritmado, ele dá um certo ritmo de força, né? É uma consoante de força e que te obriga a parar. Triste Bahia, dessemelhante. Então, tem essa aliteração que é a repetição da consoante T. A gente tem um hipérbato aqui também, que é uma construção, que é uma figura de linguagem que vai trazer uma construção invertida da ordem sintática. Então, aqui a gente tem assim, rica te vi, eu já. Nessa oração, né? Rica te vi, eu já. A gente tem aí uma inversão dos termos, porque a gente não começa com sujeito. O sujeito aqui seria o eu, né? Eu já te vi rica. Então, ele faz essa inversão, que é uma figura característica de textos rebuscados, assim como o hino nacional. Então, tem tudo a ver com o barroco, esse rebuscamento da linguagem. Então, quando a gente fala em rebuscamento no barroco, a gente não está falando somente de palavras difíceis, rebuscadas, mas de construções rebuscadas também. Ele faz aqui uma característica que é bem própria da poesia da época, que é o cultismo. Cultismo é esse jogo de palavras, palavras que têm sons parecidos, significados parecidos, essas quase que trocadilhos em alguns momentos, como acontece aqui. Ele fala de tanto negócio e tanto negociante, trocando e trocado. Então, máquina mercante, né? Então, essa coisa de negociar, o mercado, então ele joga com essas palavras para construir um sentido que a gente vai falar daqui a pouco. Ele trabalha também com as antíteses, né? Então aqui ele traz excelentes, inúteis. Nessa estrofe, brichote quer dizer estrangeiro, é uma definição pejorativa de estrangeiro. Então, você que aceita, né, ele fala Bahia, você que deu tanto açúcar excelente, aceita drogas inúteis, né, desse estrangeiro que traz as coisas ruins para você, né? Então, até marquei aqui do lado a Bahia antiga versus a Bahia atual, também é uma antítese do próprio texto, construída não só com as palavras, mas com as ideias dentro do texto. Aqui nós temos uma metonímia, que é o fora de algodão, que fora de algodão o teu capote. É uma metonímia para ser pobre, se tornar pobre. Então, um dia, se Deus quiser, que de repente, um dia amanhecerás tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Sisuda, hoje, a gente fala que é alguém que está com a cara fechada, mas nessa época, sisuda era alguém que
que era tola, alguém, um parvo, né? Então ele fala que um dia você vai amanhecer tão boba, tão tola, que foi de algodão o teu capote, ou seja, que tudo virou uma pobreza, você ficou pobre. E ele torce para isso, né? Ó, se quiser a Deus que de repente. Então a gente tem aí até mesmo retomando aquela ideia lá do início, né, de uma dramaticidade através da linguagem. Então a gente pensando aqui, esse é um poema simétrico, porque ele está dividido, né? Então, no começo, nas duas primeiras estrofes, ele tem um lamento. Ó, triste Bahia, te trocou. Nossa, a mim tem trocado. Tanto negócio, tanto negociante. E aí, depois, ele vem com acusações. Né? Ah, você deu tanto açúcar excelente. Ah, bem feito, né? Quem dera. Então ele começa quase que a praguejar aí coisas para que essa Bahia atual sofra. Ele fala de uma Bahia antiga, né? Uma Bahia que já sofria e essa que está sofrendo agora. Ele compara uma Bahia antiga que já sofria com os mandos e desmandos aí dos portugueses que levavam o que tinha na Bahia, e aqui ele fala que isso ainda continua acontecendo, né? Várias formas de exploração. Então aqui ele faz uma crítica à Bahia, não a cidade em si da Bahia, mas dos poderosos da cidade que estão entregando tudo à máquina mercante. A máquina mercante aqui a gente pode entender como as naus que eram usadas para o comércio. Então, a ti trocou-te a máquina mercante. Trocou, né? Trocar no sentido de negociar e também de trocar uma coisa por outra, de desprezar. E ele reforça essa ideia também, né? A ti trocou-te. Ele não precisaria desse pronome ali, mas ele utiliza para reforçar essa ideia, lembrando as características de exagero dentro do barroco. Agora a gente vai falar da poesia lírico-amorosa dele, né? Eu trouxe outros aspectos para a gente observar. Eu não estou analisando todos os aspectos do poema, porque senão a gente teria um vídeo imenso. E eu quero que você tenha uma ideia um pouco em cada poema, para que você tenha independência e autonomia para analisar. Esse soneto, ele é um soneto clássico também, que a gente vê aí, tem 2 quartetos e 2 tercetos. Eu marquei as rimas para vocês, vou falar disso daqui a pouco. Esse é um soneto que tem versos decassílabos, então eu já fiz a escansão dos versos aqui, né, que é quando a gente divide em sílabas poéticas, só lembrando, mas Luana, a gente não deixa 2 R's juntos na sílaba. Não, sílaba poética não é a mesma coisa do que sílaba fônica. A sílaba poética a gente vai dividir a partir da declamação do poema. Então vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, mas vocês vão ver que às vezes quando a palavra acaba numa vogal e a próxima palavra começa numa vogal e que há essa junção, ela vira uma sílaba só. Isso vai acontecer algumas vezes ali. Então, a gente tem versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas poéticas, e uma coisa sobre as sílabas poéticas, a gente para de contar a sílaba na última sílaba tônica do verso, tá? Então, você vai falar, mas tem 11 sílabas. Não, ela tem 10 porque as palavras são paroxítonas, nesse caso aqui. E esse poema vai nos lembrar muito o poema do Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Então a gente vai ler o poema e aí depois a gente vai analisar com um pouco mais de atenção. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito a brasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria.
É um texto todo construído em contradições, né, paradoxos e antíteses, a gente vai ver isso. E tem aí uma figura muito cara, né, muito interessante para o barroco, que é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. Então, quando ele fala, né, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, é um exagero. Então, é uma figura de linguagem que aparece muito no barroco. A antítese aí, né, de fogo e neve, que ele constrói aí, né, ele também vai falar na segunda estrofe aqui, quando ele fala assim, em um peito a brasas escondido, corres desatado. Então, escondido e desatado, correr desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Então, aqui aprisionado num cristal, e aqui quando derretido em chamas, então não está mais aprisionado. E fogo e neve, ele constrói essa antítese também no terceira estrofe, né? Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Então, a neve que queima, o fogo que passa brando, né? Que passa leve. Pois para temperar a tirania, como quis que fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então, neve ardente, chama fria. E ele tem uma grande angústia em relação à efemeridade do amor, né? Esse amor que passa. A gente vai ver um outro poema dele no fim aqui, sobre essa angústia do homem barroco em relação à efemeridade da vida, das relações e do amor. Também é um questionamento nosso, né, nos dias atuais, e sempre, se a gente olhar o Camões, ele também falou disso, e outros autores também. Vamos dar uma olhadinha na escansão dos versos, lembrando que se você está estudando para o vestibular, isso não é tão importante assim, mas é legal você saber, até mesmo para você aplicar em outros autores que você for ler. Então, enquanto eu estava lendo, se você prestou atenção, né, em alguns momentos ele segue o mesmo esquema da sílaba fônica, como acontece aqui. Mas aqui no terceiro verso, olha só, incêndio em mares de água disfarçado. Então, esse aqui, né, a gente não fala incêndio em mares de água disfarçado. Por isso que o poema tem ritmo, né? Esse verso, se a gente for olhar ele escrito, ele é até maior que os outros. Porém, as sílabas se juntam. Então, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. E por que aqui eu não junto? Porque eu não falo rio de neve em. Eu falo rio de neve em fogo convertido. E olha lá, convertido. Eu paro de contar no ti. Ali a mesma coisa, disfarçado. Eu paro de contar no sa. Então, é interessante que vocês conheçam, isso chama escansão de versos. Então, quando a gente fala que tem 10 sílabas poéticas, é disso que a gente está falando. E o esquema de rimas, aqui a gente tem também A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Então, é um esquema de rimas também clássico, nada de muito novo aí pra gente. Então, ele vai trabalhar esse amor no sentido de contradição, de paradoxo. O homem barroco vê o amor como algo contraditório. Afinal de contas, ele está entre aquilo que é divino e aquilo que é pagão, aquilo que é próprio do mundo. A gente vai ver isso ainda num poema ali na frente. Agora a gente vai falar um pouco do que é a poesia erótica irônica do Gregório de Matos. Eu trouxe alguns trechos desse poema, que é o mais conhecido dessa linha dele, e é interessante a gente ver as características gerais aí, né? Ele traz o amor como algo carnal e destruidor. É sempre importante ver, né, que o homem barroco, ele está, digamos assim, em dívida com o divino, ele se sente em dívida com o divino, porque na escola literária anterior, o que aconteceu? A gente quis o antropocentrismo. Então, a gente tirou, né, aquela ideia de que Deus era o centro de tudo. E agora, então, existe uma dívida, quase que uma retomada daquela ideia do pecado original. Então, o amor, o envolvimento, acaba sendo algo pecaminoso, nesse caso aqui,
e destruidor. Nesse poema tem uma coisa muito interessante logo no início dele, e durante o poema isso também vai aparecendo, que é a evocação de figuras mitológicas. Ele já começa ali falando do nascimento da Vênus. O nascimento da Vênus na mitologia tem Cronos cortando os órgãos sexuais de Urano e depositando no mar, e depois da espuma do mar nasce a Vênus. Lindo nascimento, né? Então, ele evoca essa figura, né? Porque é um nascimento violento, né? Mas se a gente for olhar assim com olhos atuais. Ele fala do Cupido, e durante ali ele vai falar de outros exemplos também que o amor não foi tão interessante assim. Ele tem outros poemas também, que tem palavrões, que tem palavras que são pesadas pra gente, que evocam, né, o ato sexual em si, e que inclusive, né, não é tão consensual assim, né? É sempre muito importante refletir sobre isso, sobre a questão do machismo também dentro desses poemas, e pensar aí especificamente dentro desse poema do que a gente tem aqui, né? Então, ele fala lá, definição do amor. Lembrando que eu fui tirando alguns trechos, porque esse é um poema que tem 4 páginas, mais ou menos. Então, você pode ler e vai observar essas características que a gente está falando. Mandai-me, senhores, hoje, que em breves rasgos descreva do amor a ilustre Prosápia e de Cupido as proezas. Dizem que da clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que amor carrega. E isto é amor? É um corno. Isto é Cupido? Má peça. Aconselho que não o comprem, ainda que lhe achem venda. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Ele tem aí um esquema simples de rimas, né? Então, bocas, veias, ancas, pernas, barrigas, artérias. Não tem uma uniformidade de rimas durante o poema, você pode até perceber, né, aqui em cima, né? Isto é amor, é um corno. Isto é Cupido, uma peça. Aconselho que não comprem, ainda que lhe achem venda. Ele tem ritmo, mas ele não tem rima constante e nem simétrica. Então é importante, né, ver aqui qual que é a visão dele nesses poemas de amor. É um amor carnal, simplesmente reduzido ao ato sexual, que ele traz aí através de um eufemismo, né, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas, quem diz outra coisa é besta. E nesses poemas ele tem até mesmo esse tom de desafio do outro, né? Ele fala, isso é amor, é um corno, isso é Cupido, uma peça. Ele fala, você acha que amor é bom? Você tá maluco, nada a ver, né? É muito ruim, isso daí é simplesmente coisa carnal e pronto. O amor, Cupido, que isso? Cupido é um cara que não sabe de nada, má peça. Nem vá atrás, né? Então aconselho que não compre, ainda que lhe achem venda. Então esse tipo de texto é muito importante a gente pensar qual é o contexto que ele escreve, né, desse homem que se sente em dívida também, né, e que se sente como um pecador autêntico quando pensa sobre o amor. E interessante, né, pensar aqui que ele evoca até mesmo características que são próprias da escola literária anterior, que é essa presença da mitologia, que é essa tentativa de universalizar, né? No poema anterior, eu falei para a gente pensar um pouquinho no Camões, lembrar um pouco, né, do texto do Camões, do amor é fogo que arde sem se ver, e nesse daqui também, né, definição do amor. O que é que o Camões estava tentando fazer lá no Amor é fogo que arde sem se ver? Definir o amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, e aqui ele tenta fazer a mesma coisa, só que ele faz questionamentos. E no final ele fala que o amor é finalmente um embaraço de pernas, fala que é só isso aí mesmo, né? Só a parte carnal, sexual do amor e não a parte etérea das ideias, enfim, como no Camões ele defende quando ele vem com essa ideia universal. Eu trouxe 2 poemas para a gente falar da poesia religiosa, porque tem 2 vertentes.
Não quer dizer que seja só religioso de religião católica, você vai entender daqui a pouco. Então, esse texto eu gosto demais dele, porque sempre que a gente lê ele fica muito confuso, né? E ele é recorrente em questões. Então, ó, presta atenção. O título dele, e o Gregório de Matos costuma trabalhar com esses títulos grandes, que são partes de uma narrativa praticamente, né? Então, ele escreve a partir de algo que ele viu, de uma situação que ele viveu, e ele deixa isso claro para o leitor. Achando-se um braço perdido do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, que desacataram infiéis na Sé da Bahia. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. É feito em partes, todo e em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois feito que Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Eu amo, porque esse poema confunde a cabeça da gente, né? A primeira coisa que a gente entende aí é o cultismo, jogo de palavras, né? Todo e parte, a parte sem a parte não é o todo, a parte sem o todo sem a parte não é todo. E o dualismo aí, a gente falar de todo e parte, a antítese, parte e todo. Então, você já tem aí elementos que mesmo nessa confusão são claros aí pra gente, que é esse jogo de palavras, o dualismo e a antítese. Então, olha só que interessante, né? Ele traz a ideia de um Jesus completo em si, como todo, e completo em cada parte. De onde que a gente tira isso, né? Se você não é católico ou não conhece um pouco da doutrina, a gente tem a comunhão, né? Que é a hóstia consagrada. Então, lá se acredita que há uma parte e um todo. Então, o todo sem a parte não é o todo. E aí eu trouxe aqui uma figurinha para a gente refletir aqui, né? O todo seria o círculo e uma parte o meu triângulo. O todo é o meu círculo. Se eu tiro a parte, ele não é o todo. Ele é o todo menos uma parte. A parte sem o todo não é parte. Porque olha só, se eu retiro do todo esse triângulo, ele passa a ser o todo. Quando uma parte é retirada do todo e eu ignoro que isso aconteceu, ela se torna o todo. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, então é importante que tenham partes para que a gente tenha um todo. Não se diga que é parte sendo todo. Então é o que eu falei para vocês. Se eu pego aqui só o meu triângulo, ele é o meu todo. Então não tem mais parte. Tudo é uma coisa só. E se nós somos parte dessa igreja, parte dessa comunidade, quer dizer que nós também somos o todo, e temos a parte dentro de nós e somos parte. Em todo sacramento está Deus todo. Então, em toda a hóstia consagrada está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Então, está dentro de nós, está conosco, que somos parte. Ele que é o todo. E feito em partes todo, em toda parte, ou seja, onipresente, está em todos os lugares. Em qualquer parte sempre fica todo. Apesar de um Deus partido para os outros, partilhado não é um Deus fragmentado. É um Deus que está todo em cada um, apesar de compartilhado. E ele usa isso a partir da alegoria, né, do braço perdido do menino Jesus. O braço de Jesus não seja parte, porque feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Então, cada parte em sua parte. Então, ele fala que Jesus é completo mesmo que esteja faltando uma parte, e aquela parte que foi achada também representa o Jesus. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então, esse braço que foi achado, ele, né, o braço, vamos personificar o braço assim, ele não sabe que ele é parte de nada, ele acha que ele é um todo.
E assim é cada um de nós, somos cada um de nós dentro dessa visão maior sistêmica, e enquanto, né, no caso aqui, ele fala de uma religião. Então, esse é religioso enquanto religião católica. E olha só como é interessante o dualismo aí, né? Nós também somos parte e nós também somos todo. O diálogo entre o profano e o divino. Olha só que interessante, né? E tem um outro tipo de poesia religiosa que a gente vai ver agora. Esse outro tipo de poesia, ele é bem interessante porque aqui a religiosidade não é a questão da religião católica, é da espiritualidade no geral. Mas eu vou contar para vocês daqui a pouco por que dessa espiritualidade, né? Por que ele é considerado a poesia religiosa se não fala de Deus, de Jesus. E aqui ele aborda um pouco da questão do desconcerto do mundo, que já foi abordado pelo Camões, né? E por outros autores também, mas mais próximo dele, em termos históricos, seria o Camões. E olha só, quantas pontes a gente pode estabelecer entre o Gregório de Matos e o Camões. E quando a gente olha a poesia do Camões, ela também é pré-barroca. Né? Amanhã a gente vai ter um vídeo aqui sobre o Camões, então você se inscreve, ativa o sininho para você não perder e volta aqui amanhã, porque amanhã vocês vão ver a ponte que isso constrói e também como vocês podem resolver exercícios a partir disso. Então, vamos lá. Esse poema eu adoro, é o meu favorito, deixei ele para fechar esse vídeo. Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então esse poema, ele reflete, ele resume o lamento do homem barroco diante da inconstância do mundo. Essa coisa, esse desespero de querer que as coisas sejam e não que elas estejam. A próxima escola literária, né, que é o arcadismo, já vai anunciar isso no Carpe Diem. Tipo, vive o dia de hoje aí, amigo, sossega. Né? Então ele traz esse desespero também quando ele fala, né, dessa inconstância dos bens do mundo como um problema, como algo difícil de lidar. Né? Se as coisas acabam, por que elas começam? Esse é um questionamento que a gente faz até hoje, né? Você fala, tava tão bom, né? Tudo que é bom dura pouco, por que começou então? Nasce o sol e não dura mais que um dia, né? Depois da luz se segue a noite escura, então tudo fica triste. Se fica triste, por que começa alegre? Né? O início de um sonho deu tudo errado, né? Mais ou menos isso. Então, porém, se acaba o sol porque nascia, então esse poema ele é construído em cima de antíteses, alegria e tristeza, falte a firmeza e se dê constância, triste e alegre ele também, né? Triste, sombras, sombras e luz. Então ele constrói em cima de antíteses. A antítese praticamente ela é o resumo do barroco, né? E tem aí o hipérbato também, que é, só retomando, né, que a gente já falou isso lá para trás, que é essa inversão dos termos da oração. Geralmente a gente tem sujeito, verbo e o predicado, o resto do predicado. E aqui não acontece isso, né? Essa é uma característica dos textos rebuscados. Então começa o mundo, enfim, pela ignorância. O mundo começa, enfim, pela ignorância. Seria a ordem direta, né? Que aí a gente tiraria esse hipérbato. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a obra do Gregório de Matos e a entender como é que você vai ler este livro, me deixa saber. Conta pra mim aqui nos comentários e se inscreve no canal para você não perder nada, nenhum vídeo do nosso Novembrou com língua portuguesa. E você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!